Olá, olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Direito Processual Penal. Eu sou o professor Fernando Andrade e estamos estudando inquérito policial. Inquérito policial é uma das matérias mais cobradas em concurso de carreira policial, então não preciso nem falar, e por isso que além da gente estudar até aqui alguns conceitos e características, agora nós vamos resolver algumas questões para que você esteja preparado para o que você vai enfrentar efetivamente no momento da prova, no momento do seu concurso. Então eu venho aqui, dou a matéria e depois a gente resolve junto questões para que você esteja pronto para enfrentar o linguajar do examinador, a profundidade, quais os pontos que você merece, que você precisa, melhor dizendo, dar mais atenção, ok? Então, ó, tela, questão. Com relação ao inquérito policial, assinale a alternativa correta. Alternativa A. É indispensável a sua instauração e conclusão com indiciamento para o oferecimento da denúncia, certo ou errado? Nós sabemos que dentre as características do inquérito policial nós temos o fato dele ser dispensável, ou seja, se houver por outros meios, qualquer outros meios, o acesso a elementos suficientes para a propositura da ação penal, não precisa de inquérito policial. Demos vários exemplos em aula e é assim que funciona na prática. Então, eu que tenho muito processo de descaminho aqui em Cascavel, a maioria dos processos de descaminho são originados de procedimentos administrativos da Receita Federal. Então, no nosso caso aqui, é um exemplo de que não é indispensável. Pelo contrário, é dispensável a instauração do inquérito policial quando haja, por outros caminhos, os elementos necessários para a propositura da ação penal. Letra B. Não é admitida sua instauração em crime de ação penal pública condicionada à representação. Gente, inquérito policial é possível de ser instaurado em qualquer tipo de crime. Ação penal pública incondicionada, crime de ação penal pública condicionada à representação e crime de ação penal privada. A diferença é que, para a ação penal pública condicionada, eu preciso da representação para instaurar o inquérito e na ação penal privada eu preciso do requerimento do ofendido ou do seu representante legal, quando cabível, para a instauração do inquérito. Os requisitos lá para a ação são os mesmos requisitos aqui para o inquérito, ok? Então, tem inquérito, sim, de crime de ação penal pública condicionada à representação. Letra C. O delegado pode arquivar o inquérito policial quando não identificar o autor da ação penal. Certo ou errado? Da infração penal, é. Certo ou errado? Eu falei no nosso último bloco de matéria que nunca o delegado pode arquivar o inquérito policial. Então, tá erradíssima. Letra D. O inquérito policial é um procedimento administrativo, check, procedimento administrativo, sigiloso, tudo certo até aqui, que reúne informações para subsidiar a ação penal. Lindo, né? Então vamos deixar a letra D em stand-by, vamos ver a letra E. A instauração do inquérito policial de ofício pelo delegado é obrigatória em se tratando de crimes de ação penal privada. Neste caso, demanda requerimento do ofendido, então ele não pode instaurar de ofício. Então a letra correta é a letra D, de jeans. E com isso a gente segue para a nossa próxima questão. Quanto à investigação preliminar realizada sob a forma de inquérito policial, é correto afirmar que A. Ainda que no curso da investigação policial se realizem atos concretos de perturbação da liberdade jurídica do indivíduo, não há submissão a controle jurisdicional. Certo ou errado? Nós estudamos aqui, senhores, o juiz de garantias. E nós vimos que hoje nós temos também a atuação de um juiz de garantia, que é o juiz que atua durante a investigação, só que ele não fica impedido, impossibilitado de atuar durante a instrução. Com isso, a regra do que eu falei lá aplica-se hoje normalmente, que é o procedimento administrativo, o inquérito policial é um procedimento administrativo, mas em caso de necessidade de salvaguarda de direitos individuais, de decisão sobre situações em que se exige a ordem judicial, cláusulas de reserva de jurisdição, este procedimento é judicializado e o juiz tem que decidir. Então, ó, ainda que no curso da investigação policial se realizem atos concretos de perturbação da liberdade jurídica do indivíduo, não há submissão ao controle jurisdicional? Há submissão ao controle jurisdicional, sim. Errado. B. Gravidade e complexidade do fato investigado não serão fatores que legitimam por si sós
a duração alongada da investigação preliminar, ensejando o constrangimento ilegal. Eu falei para vocês que é possível, inclusive em caso de réu preso, a prorrogação do prazo quando forem muitos investigados ou o fato for complexo. Então, é fator de alongamento, né, de prolongamento da investigação, sim, está errado. Letra C. A reforma do Código de Processo Penal pela Lei 12.403 passou a prever, em hipóteses urgentes ou com risco de ineficiência da medida, que o juiz da causa poderá estabelecer cautelas, independentemente da oitiva antecipada do interessado no curso da investigação. Isso aqui não foi matéria que nós estudamos ainda, eu vou deixar parada aqui e a gente vai ver o restante. Letra D. Não há nulidade na juntada posterior de provas colhidas durante o inquérito, desde que a defesa seja intimada para se manifestar sobre elas antes da sentença. Gente, isso aqui se aplica inclusive aos laudos, tá? A gente falou lá no início de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Os laudos periciais são feitos durante o inquérito e são tidos como provas não repetíveis. Quando o inquérito é concluído e esses laudos não são juntados, está lá na ação penal, esse laudo é juntado na ação penal. Para que ele possa ser utilizado como elemento de prova, eu preciso que as partes se manifestem sobre ele, que seja exercido o contraditório sobre esse laudo antes da sentença. Então, ó, há nulidade na juntada posterior de provas colhidas no inquérito, desde que a defesa seja intimada para se manifestar sobre elas antes da sentença? Não, não há nulidade. Então, a letra D se apresenta aqui como sendo correta para nós e eu vou falar das outras que eu não mencionei ainda. A jurisprudência dos tribunais superiores entende que é necessária a presença do advogado durante o interrogatório policial do réu. É diferente a existência da previsão de o direito do advogado acompanhar e da obrigatoriedade do tribunal entender que precisa ter advogado durante o interrogatório. Não precisa durante o interrogatório do réu e do réu. Ó, ainda tá falando... Questão toda zoada, né? Falando do réu. Nesse caso ele não é réu, tá? Ele é investigado, mas os tribunais não entendem que isso seja obrigatório. É um direito, mas não é obrigado. Então a letra E está errada. O erro da letra C, gente, só para vocês saberem, é que a Lei 12.403 prevê a possibilidade de estabelecimento de cautelares, só que prevê como regra a intimação, a oitiva antecipada do interessado, tá? Então ele precisa ser intimado para se manifestar. Se não for intimar para se manifestar, tem que fundamentar por que não. Então essa questão aqui um pouquinho ainda não é tão em cheio do nosso conteúdo, mas a letra correta é a letra D de jeans. Próxima questão. Com relação a inquérito policial, é correto afirmar que A. É um processo administrativo judicialiforme. Falamos em algum momento que é um processo administrativo judicialiforme. O que é um processo judicialiforme? O processo judicialiforme é um que iniciava pelo próprio juiz de ofício. Então existia a previsão, a possibilidade de, salvo engano, nas contravenções penais, do juiz começar um processo penal de ofício. Então era o próprio juiz que apresentava ali a inicial do processo penal. Isso era um processo judicialiforme. Então não tem nada de judicialiforme no inquérito policial. Então ele não é judicialiforme. Ele é procedimento, não é processo, tá? Então tá errado aqui também. E não é judicialiforme. Tá errado. Letra B. Observa obrigatoriamente as garantias do contraditório e da ampla defesa. Olha isso aqui. Obrigatoriamente. O que eu fiz questão de escrever no quadro? Que contraditório e ampla defesa não são plenos nem obrigatórios, né? Então tá errado. Letra C. Não tem prazo fixado em lei para ser concluído. É um procedimento temporário. Tem prazo sim para ser concluído. Tá errado. Letra D. É um procedimento dispensável. Sim ou não? Sim. E letra E, exige requerimento da vítima para ser instaurado somente, vírgulas, estaria certo se fosse assim, ó, somente em crimes de ação penal privada. Aí estaria certo, mas não é o caso, não está escrito, então a letra E de errada está errada. Próxima questão. Acerca do inquérito policial, julgue o item subsequente.
pode a autoridade policial deferir ou indeferir pedido de prova feito pelo indiciado ou pelo ofendido no inquérito. Certo ou errado? Certo, né? O Código, artigo 14, estabelece que o ofendido ou o investigado podem fazer requerimentos para o delegado que ele vai atender ou não. É uma situação que é tida como discricionária, mas tem que tomar muita cautela. Nós tivemos uma decisão recente do STJ falando da teoria da perda de uma chance probatória. Então, quando um ofendido ou o investigado, especialmente o investigado, né, por conta de ser direito de defesa, ele vem e pede a produção de uma prova para o delegado e o delegado indefere, ele tem que jogar, ele tem que flertar com essa teoria da perda de uma chance probatória. Porque se é algo que não pode ser realizado num momento posterior, a defesa pode explorar a possibilidade de que, olha, o resultado daquela diligência poderia se me absolver. E você não fez, então eu tive a perda de uma chance probatória, logo eu preciso ser absolvido como se aquela prova existisse. Então o STJ acolheu recentemente a chamada teoria da perda de uma chance probatória, um acórdão, salvo engano, de relatoria do ministro Rogério Schietti, que eu recomendo desde já que vocês pesquisem aí e façam a leitura, ok? Próxima. Acerca do inquérito policial, julgue o item subsequente. O inquérito policial pode ser dispensado com base em elementos colhidos em inquérito civil instaurado para apurar ilícitos administrativos. Certo ou errado? Certíssimo. Então o inquérito é dispensável justamente por isso, porque os elementos podem surgir de outros lugares. Próxima. Verificado o equívoco na instauração do inquérito para apurar crime de ação privada, deverá o delegado promover o seu arquivamento. Certo ou errado? Errado. O delegado não pode nunca promover o arquivamento do inquérito já instaurado. A exposição dos motivos do Código de Processo Penal traz a seguinte colocação. Há, em favor do inquérito policial, como instrução provisória antecedendo a propositura da ação penal, um argumento dificilmente contestável. É ele uma garantia contra apressados e errôneos juízos formados quando ainda persiste a trepidação moral causada pelo crime, ou antes que seja possível uma exata visão de conjunto dos fatos, nas suas circunstâncias objetivas e subjetivas. Sobre o inquérito policial e sua obrigatoriedade, assinale a alternativa correta. A. O mero registro da ocorrência do crime não traz em seu bojo a existência da condição de procedibilidade para a instauração do inquérito policial. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer, meu amigo, que precisa de um BO, necessariamente precisa de um BO para a instauração de um inquérito policial ou não? Não, não tem nada disso, né? Nós vamos estudar lá a forma de instauração do inquérito e nós vamos ver que o delegado de polícia pode e deve instaurar um inquérito de ofício quando ele tiver o contato direto com a situação do crime. Então, o boletim de ocorrência, né, o registro de uma ocorrência, não traz em seu bojo a condição a existência da condição de procedibilidade para a instauração do inquérito policial. Tá certo? Ele está dizendo que não traz, ó. Então nós vamos deixar ela aqui descansando em berço esplêndido e vamos ver as outras. Eu quero a certa? É isso, eu quero a certa. Letra B. O inquérito policial poderá ser dispensado pelo Ministério Público no caso de ação penal pública condicionada à representação, mas não é dispensável nos casos de ação penal pública incondicionada. Certo ou errado? Errado. É dispensável em qualquer hipótese. Próxima. Sobre o inquérito policial e sua obrigatoriedade. Opa, esse aqui é o enunciado de novo. Letra C. Dado o seu caráter provisório e administrativo, o inquérito policial é dispensável para a propositura de ação penal se a vítima souber, ao menos quem seja o autor do delito, pois os elementos de convicção serão apontados na ação penal. Vou ler de novo, tá? Que eu baguncei demais. Dado o seu caráter provisório e administrativo, o inquérito policial é dispensável para a propositura da ação penal se a vítima souber, ao menos, quem seja o autor do delito, pois os elementos de convicção serão apontados na ação penal. E aí? Gente, que absurdo isso aqui, né? Você imagina, o inquérito policial, olha o texto que antecedeu a questão, fala justamente do caráter preventivo do inquérito policial para evitar processos temerários, para evitar processamentos errôneos, o constrangimento decorrente de um processo penal indevido. Isso é uma das finalidades do inquérito policial. E aqui ele vem e fala assim, ó, o inquérito é dispensável
Para que ele seja dispensável, basta que a vítima saiba quem é autor do crime. Tá certo ou não? Tem justa causa? Existe justa causa. Só pelo fato de a vítima saber, na visão dela, quem é o autor do crime? Não, de forma nenhuma, né? Então, ó, isso aqui é um absurdo. Nesse caso, não é motivo para a dispensa do inquérito policial. Letra D. Caso o delegado entenda que não há justa causa para o trâmite do inquérito policial, ele poderá mandar arquivar os autos por falta de base para uma futura denúncia. Pode? Não pode. O delegado nunca pode mandar arquivar o inquérito. E letra E. O inquérito policial somente poderá ser dispensado nas ações penais de natureza privada, visto que nas ações penais de natureza pública vigora o princípio da obrigatoriedade. Ele pode ser dispensado em qualquer situação, desde que haja justa causa para a ação penal obtido por outros meios. Ok? Quantas questões nós temos aqui ainda? Vamos lá. Odete filmou Januário... Opa, peraí. Odete filmou Januário, empresário famoso, em conversa com um político. Segundo Odete, no encontro filmado, Januário estaria oferecendo dinheiro ao político local em troca de vantagens indevidas em determinado processo licitatório. 7 dias após o ocorrido, ela veiculou o vídeo em suas mídias sociais. O vídeo alcançou alta projeção nos noticiários. Diante da repercussão, o político negou a propina e Januário apresentou-se espontaneamente em uma delegacia, acompanhado de seu advogado para prestar esclarecimentos. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir a respeito do tema de inquérito policial. Durante o inquérito policial, dada sua natureza administrativa e inquisitorial, não se garantem o contraditório e a ampla defesa. Razão por que o advogado de Januário não poderá requisitar diligências ou propor perguntas ao delegado. Certo ou errado? Ó, ela tá errada, tá? É o gabarito oficial, mas o que eu quero destacar é que veio errado mesmo que isso aqui, ó. Ele não poderá requisitar diligências como se ele pudesse. Ele não pode requisitar diligências, ele pode requerer diligências. São coisas diferentes que a banca não considerou e pode propor perguntas ao delegado. Por quê? Porque apesar de não haver a previsão da obrigatoriedade do contraditório e da ampla defesa, nós temos o direito do advogado de acompanhar o investigado e fazer perguntas, formular quesitos, né, apresentar razões para o delegado de polícia e exercer ali, de alguma forma, em certa medida, o contraditório. Mesmo que esse contraditório seja facultativo, ele não é obrigado, tá? Sobre o conceito de inquérito policial, assinale a alternativa incorreta. A. O inquérito policial é um procedimento administrativo informativo, destinado a apurar a existência de infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal disponha de elementos suficientes para promovê-la. Certo ou errado? Certíssimo, é lindo, né? Isso aqui, ó, nós não falamos dessa característica, mas ele é um procedimento administrativo informativo. Letra B, tá certo? Então nós não vamos marcá-la. Letra B, vamos fazer um Czinho assim na frente, né? Trata-se de uma instrução provisória, preparatória e informativa, em que se colhem elementos por vezes difíceis de obter na instrução judiciária, como auto de flagrante, exames periciais, entre outros. Parece correto, vamos deixar certinho, vamos deixar em stand-by. Seu destinatário imediato é o Ministério Público, nos crimes de ação penal pública, ou o ofendido, nos crimes de ação penal privada, que com ele formam a sua opinião delite para a propositura da denúncia ou da queixa. Por outro lado, o inquérito tem como destinatário imediato, então nós vamos destacar isso aqui, ó. Imediato, o juiz, que nele também pode encontrar fundamentos para julgar. É o contrário, tá? Eu falei aqui algumas vezes, talvez não tenha dado o devido destaque, mas o destinatário imediato do inquérito policial é o titular da ação penal, ou seja, Ministério Público e querelante. Imediato. Por quê? Porque a colheita dos elementos informativos é direcionada a essas pessoas para que elas possam subsidiar, embasar uma futura ação penal. Então, imediatamente visa o titular da ação penal. Mediatamente, né, de forma imediata, o juiz, que também pode se valer de elementos informativos como argumentos de reforço para eventual julgamento futuro. Então, isso aqui está invertido. Ó, esse aqui vem para cá, o juiz é o imediato e o Ministério Público e o querelante são os imediatos. Essa aqui é a errada.
O inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa sempre que servir de base a uma ou a outra. Isso aqui é o que está valendo hoje, tá? E a gente sabe que se a pergunta vier relacionada ao juiz das garantias, aí você vai aplicar lá os dispositivos que estão suspensos, que fala que o inquérito, daí nesses casos, não vão acompanhar a denúncia. O inquérito policial não se confunde com a instrução criminal. Por essa razão, não se aplicam ao inquérito os princípios do processo penal, nem mesmo contraditório, pois o inquérito não tem finalidade punitiva, apenas investigativa. Certinho, certinho. A única incorreta é a letra C de sexo. Beleza? Então com isso a gente resolve todas as questões aí que eu trouxe para vocês sobre inquérito policial até esse ponto da matéria, mas a gente volta no nosso próximo bloco com mais inquérito policial. Nós vamos estudar tudo o que interessa sobre esse tema. Ok? Grande abraço e até mais. Valeu!